Eu estava em casa, tava por mim, legal, na boa, tava tudo bem, né? Ninguém tinha falado nada e vieram os 4 lá. Eu achei muito estranho. Tinha que ter acontecido alguma coisa, né? Para os 4 irem lá, né? Chegamos lá, subiu todo mundo, aí eu lembro que ele falou até assim, pô, eu tô com umas ideias muito novas, muito boas, pra gente começar a trabalhar umas letras, umas melodias diferentes e tal. E todo mundo tava com aquele ar de enterro, todo mundo com a cabeça baixa, sem saber como falar e tal. E eu lembro que eu e o Bulhões introduzimos a conversa. Aí me comunicaram, né, Alemão, você tá fora da banda, porque a gente vai fazer um outro projeto e tudo mais. E aquilo foi barra pra gente, né? Não foi uma separação fácil. Na hora eu olhei pra cara de cada um, né, assim, e... Tipo, é isso mesmo que vocês querem e tudo mais. E saí do quarto e fui beber uma água na cozinha, né? Para tipo, pô, será que isso está acontecendo mesmo, né? Ficou todo mundo de cabeça baixa e eu introduzi o assunto, o Bulhões também continuou. Então ficou meio assim, para o Alemão, não sei se é de fato a verdade dele, mas a impressão que eu tenho até hoje é essa, é que para o Alemão foi eu e o Bulhões quem tiramos ele da banda. Foi muito difícil para eles, assim, eles não olhavam no meu olho, assim, sabe, eles não queriam estar ali, sacou? Mas o Feijão e o parente falou que não estava lá, isso já está fora da minha memória, mas o Feijão estava lá e não falou nada. Cara, acontece que, na verdade, ninguém tem culpa de nada disso tudo aí. Ninguém tem culpa. Aconteceu, eles se reuniram, acharam que eu deveria estar fora, estavam mais maduros musicalmente, as músicas que a gente estava fazendo na época, do Fallen Angel, na época em 87 para 88 por aí, elas eram muito melhores, muito mais trabalhadas, mais maduras do que as músicas do começo da banda. Mas o Death Metal 1 foi meio que um marco para a gente retomar esse contato e começar a conversar e perceber que foi uma besteira, assim, que era uma bobagem, que era algo completamente superável. De amigos que naquela época eram muito imaturos. A gente estava pensando em outras coisas e que depois a gente vai crescendo, tendo família, tendo maturidade, a gente vai vendo que isso tudo é uma besteira. E tem uma coisa que é legal, se isso não tivesse acontecido, como é que seria depois? Fica essa incógnita. Pois é, em 2009 o Festival Porão do Rock, ele fez parte da programação dos 50 anos de Brasília, né? Então a ideia daquela edição do festival foi também resgatar um pouco da história do rock de Brasília. De trazer o Fallen Angel, né? Então, cara, eles pilharam, acharam legal e tudo mais, a banda tava meio ali que também incentivado pelo próprio documentário, pela primeira edição do Death Metal, de resgatar aquilo ali. E aí o cara, pô, fizeram um show, né, com o Marreco, né, fazendo as vezes do Feijão. Era aquela coisa assim, não fala sério, né, cara? Vou tocar a guitarra do Feijão. Não fode, né? Que honra! Aquilo foi uma experiência fantástica. Saudoso Feijão, né, e, cara, foi uma participação muito legal, né, como assim, aquela edição especificamente foi muito legal, né, também teve um tributo com a Legião Urbana, com a participação do Dado Villa-Lobos e do Marcelo Bonfá, então foi uma edição bem histórica do Porão do Rock.
Então, às vezes, até matava ensaio da escola pra ensaiar com o Fallen Angel. Assim. Cabulava o ensaio, ó. Só pra esclarecer, Fallen Angel, a banda antes se chamava Dungeon, foi isso? Foi logo o nome antecedente, assim? Antes da Dungeon, a gente tinha uma banda chamada Fallen Angel. Nós 3 mais bateristas, né, também do Dungeon, e um outro vocalista. Quando nós 4 a gente se juntou num bar, lá na Zanorte, perto da Casa do Feijão, me lembro assim, esses barzinhos assim, sentamos pra tomar uma cerveja e conversar. E agora? Vamos escolher o nome pra banda. Primeira coisa, vamos escolher o nome pra banda. Sugeri uns nomes, não vou lembrar que nomes eu sugeri, mas acho que o Bulhões foi quem sugeriu o nome Dungeon. Na época eu tava me interessando por Dungeons and Dragons e sugeri Dungeon. Aí nós começamos a discutir quem cantaria. E sugerimos que o Feijão cantasse, até por conta do apelo de ser um guitarrista, de ser um negão. E aí quando o Feijão começou a cantar, a gente viu que ele cantava muito bem. Tinha muito aquela história, as pessoas falavam muito assim, porque o Feijão é o Jimi Hendrix no Brasil e tal, toca muito. Isso pra gente dava um orgulho muito bacana. Mas ele não sabia nada de inglês. Aí o Bulhões sentava com ele e falava toda a parte de fonemas do inglês, da letra toda, e ele decorava aquilo. Lógico, a gente explicava para ele o que significava o que ele estava cantando. Só que o cara tinha um ouvido tão bom que eu falava para ele uma vez a letra, como é que era, como era a pronúncia, ele pegava a pronúncia de primeira. Mas, de fato, o inglês ele não sabia nada. Ele aprendia a fazer a pronúncia sem saber o que estava cantando. O Dungeon a gente já fazia mais moderno. Era um lance mais de 2 guitarras muito mais moderna. O Anthrax dentro do coração, o SOD. Mas foi o Among the Living, né? Aquele que tem o pastor assim levantando o chapéu, né? Foi o Among the Living. Quando o Among the Living chegou e a gente escutou aquilo foi um marco pra gente. Aquilo mudou muito a nossa atitude em relação à música. Até porque o Feijão cantando, ele compunha muita coisa na guitarra de acordo com o vocal que ele ia fazer. Então normalmente o Bulhões fazia as letras e o Feijão ia encaixando dentro das frases de guitarra que ele fazia. Então a forma de compor certamente mudou. Tem música do Dungeon, Wreck, que ela começa de um jeito e termina totalmente de outro jeito. Ela praticamente não se repete, né? Claro que a gente fez umas músicas assim mais heavy metal. A primeira, Dungeon, é bem arrastada, mais heavy metalzão. Já a segunda, que foi State of Coma, a gente já deu uma outra pegada nela. Tipo de frase de guitarra, muitas das frases de guitarra, normalmente quando o Feijão me mostrava, eu não entendia. Eu falava, cara, que viagem é essa? Que porra que ele tá fazendo? Aí depois a gente ia conversando, ia lapidando a coisa até conseguir construir, mas era difícil, era uma coisa que dava bastante trabalho compor as músicas do Dungeon. Então a gente resolveu, vamos gravar o disco, era uma coisa muito comum na época, você grava o disco e depois você arruma um selo para lançar o disco. O Dado Villa-Lobos e o André X, Dado Villa-Lobos que era da Legião, e o André X da Plebe, eles montaram um selo que era Rocket. E a gente foi gravar, e foi isso, a gente pagou uma grana, foi foda, porque a gente, eu trabalhava, mas assim, não era um emprego que você ganhasse uma grana, assim, né? Eu tive que juntar moedinha pra fazer as coisas. Eu morava nos Estados Unidos naquela época e em 85 vim abrir o Zen. Antes eu gravava, de 80 a 85 fiquei gravando também como técnico contratado em outros estúdios. Mas em 85 começou o Zen Studios. Um evento desagradável que aconteceu nessa gravação é que nós pedimos a bateria do Rodrigão, emprestado do Rodrigão, que foi o baterista do Pus. E nós pegamos a bateria dele, era uma bateria grande, com 2 bumbos, um monte de tom-tom, um monte de coisa. Na hora que eu terminei de montar a bateria,
Na hora que eu falei, beleza, a bateria tá pronta, entrou a Polícia Federal. Teve um problema no estúdio, que a polícia baixou lá pra apreender equipamentos que tinham sido supostamente comprados sem nota fiscal. Isso aí já era um contrabando, mas é uma plantação que fizeram com o dono do estúdio, então a gente teve que esperar um tempão pra continuar gravando depois. Já tá no estúdio. No primeiro dia que a gente ia entrar assim pra gravar, a nega véia, a mulher do cara lá, do dono do estúdio, ligou pra polícia, entregou ele, falou uma porrada de merda. Quando eu cheguei lá, o cara chegou pra mim e falou, você é o Feijão? Entra, tá preso. Eu falei, de novo? Vem aí, né? Depois daquela confusão toda, a gente teve que voltar tudo pro estúdio. Foi muito maneiro. Mas esse foi um trauma na gravação, mas depois a gente conseguiu gravar e foi interessante, eu gosto muito. O Andy ajudou muito a gente, o Andy acreditava muito naquilo, né? É que antigamente as gravações de guitarra era feita por linha, significava que o pessoal ligava a guitarra diretamente na mesa. Então o som ficava muito magro e não tinha todo o peso do amplificador. Então a gente fazia com todas essas bandas, com Dungeon, com todas elas, com Flamia, com todas, a gente escolhia diferentes amplificadores grandes que tenham o som original da guitarra e colocávamos diferentes microfones em diferentes posições para chegar ao som que o pessoal estava buscando, né? Que os guitarristas estavam buscando. O Feijão era foda, ele via um piano, ele queria botar um piano na música, ele via uma coisa... Pianista e a castanhonista, como é que chama isso, eu não sei. O Feijão foi lá e contratou e na hora tinha que explicar pra ela como é que fazia. Só que o Feijão fez... E ela não sabia fazer e o Feijão gravou. O piano a mesma coisa, que chegou na hora, ela não sabia fazer, o Feijão fez. E as meninas foram embora que receberam sem tocar nada. Feijão, em particular, é um multiartista, né? Eles tocavam guitarra, tocavam baixo, tocavam bateria, tudo com um nível altíssimo, uma energia maravilhosa. Ele é uma pessoa muito legal. Ele era principalmente uma pessoa muito carismática, né? Era difícil você conhecer o Feijão e não gostar dele, né? E mais que isso, o cara era um músico muito talentoso. Eu tenho grandes recordações com Feijão gravando, escolhendo timbres. Dungeon era uma banda que tinha uma força que era uma banda que tinha que ter estourado no mundo inteiro. Não, era gravação analógica, então a gente tinha que ficar operando a mesa, né? Todo mundo junto. A gente precisava, às vezes, de 10 mãos, ou às vezes 12 mãos. Então cada um cuidava, eram 20 mãos aqui se mexendo, né, e fazendo a passagem, enquanto estava passando desse gravador para o gravador de 2 canais, onde tinha que fazer isso com precisão absoluta. Na hora de aumentar um solo, na hora de aumentar a bateria, na hora de uma rodada, assim, na hora de aumentar o baixo num destaque e tudo mais, era tudo muito assim controlado, né? E trabalhoso. E errava, tinha que voltar tudo. O passado parecia muito complicado, mas era o jeito. Por exemplo, se a gente tinha uma parte, 2 mixagens, e a gente gostava do início da mixagem na primeira parte e do final na outra. A gente tinha que cortar com gilete e juntar com muito carinho. A gente rodava o gravador, né? Achava o ponto e aí cortava e juntava. E esse é um processo muito natural. Era o que se fazia em todos os estúdios do mundo, era o que tinha. Foi um trabalho bem feito. Eu acho que foi um erro de ter gravado com a bateria com trigger, mas na época era uma moda usar o trigger. O Slayer, SOD, coisas mais modernas, assim, querendo atualizar. A gente também teve essa curiosidade de vamos tentar atualizar. Eu particularmente não achei legal. Eu nem vou falar que não gostei, porque a banda me sacaneia até hoje por conta do não gostei, porque dizem que eu não gostava de nada. Então, quando mostrava um riff que eu achava que era muito complexo, eu falava, não gostei. Então pronto, eu virei o não gostei. Mas teve um problema depois, foi mais ali pra frente, né? Tô contando esse processo. Depois, quando ele foi masterizado, sem acompanhamento de ninguém, acho que ele foi mal masterizado. Não resolve. Se você não gravar direito, a mixagem não vai ficar boa. Então, assim, aconteceu muito isso. Eu falava, não gostei disso não ficou legal. Não, depois a gente resolve na mixagem. Mentira, lá não resolvia. O que eu tinha achado ruim antes continuou ruim. Então, assim, eu não acho que tenha sido um desastre total o disco, mas o resultado final realmente não me agradou. Rolou isso, eu acho que teve um problema de masterização. que não ficou tão legal. Não era o que eu ouvia nos discos que eu ouvia.
Eu pegava um disco do Iron Maiden, um disco do Accept, pegava um disco do Saxon, falava, eu queria ouvir aquilo ali. E não ouvia no disco que eu tinha gravado. Então, enfim, eu não gostava de nada, né? Mas na verdade é porque às vezes não me agradava mesmo. Inclusive o Trigger não me agradou, deixei isso sempre bem claro. Mas o Trigger ficou no CD e algumas frases que eu fazia não saíam na bateria eletrônica. De repente fiquei sabendo, não, a Rocket vai lançar a gente, né? Ficou sabendo que a gente tinha um disco gravado e tudo mais, e a gente fez a arte de capa, que foi o Marreco que fez. Eu tinha feito um desenho em grafite assim, tinha colocado no mural do James, e aí o parente fez contato comigo e falou, cara, você não quer fazer a capa? Naquela época não tinha computador, não tinha Photoshop, né? Eu fiz ele com umas tintas que tinham na casa do meu pai lá, umas tinta acrílica velha e caneta Bic, né? Eu achei que ficou maravilhoso e a banda comprou o negócio. Só que na hora que o disco saiu, que eu vi, ficou uma capa muito estranha, porque parecia que o desenho tinha caído numa poça de lama e tinha escorrido todo. Mas na hora que saiu, realmente foi uma decepção pra mim e pra toda a banda, né? É muito complicado falar isso, porque estava mais do que a gente imaginava. Provavelmente os meus colegas vão me sacanear de novo, mas eu não gostei. Eu não gostei do resultado final. O disco é embolado, as guitarras são emboladas, a bateria não tá com o som que eu queria. Monetariamente, talvez não atendeu as expectativas de todos, mas para mim foi uma experiência excelente, um disco excelente, até hoje muito bem recebido. Tá aqui See the Light Dungeon. Daqui a pouco a gente vai voltar, a gente vai ver o videoclipe, a gente vai contar a história do videoclipe, a história da música do videoclipe. Mas eu ainda defendo a minha capa é foda. Bom, na verdade o Torino foi uma junção, foi o fim de duas bandas, que no caso era uma banda chamada Oasis, que tinha o Luiz Kiss, né, e o John, né, na guitarra. E eu e o Guilherme estávamos na banda Concorde. Aí eu encontrei com o Carlinhos nessa saída, porque a sala era da banda que ele tinha, e soprei essa ideia. Ele falou assim, cara, eu tenho um baixista. A ideia era fazer uma banda com bastante qualidade. Né, você sabe que eu tinha uma banda chamada Concorde e tal, e surgiu o nome do Guilherme. Eu falei, beleza, já tem um baixista, vocalista. Aí foi quase unânime, eu falei unânime, era só eu e o Carlinhos decidindo esse início de banda. Ele falou, cara, o Luiz canta muito, velho, a gente tem que chamar o Luiz pra ver. Aí eu pensei, pô, será que o Luiz topa? O Luiz é baterista, né? Aí vou perguntar pra ele, né? Não ficar com achismo aqui, é melhor perguntar se ele topa essa parada. E o Luiz, cara, eu adoro cantar. Guilherme, Carlinhos, Luiz Kiss e John. Esse é o Torino. E realmente, cara, do primeiro show em diante o negócio foi muito legal, cara. Assim, a gente não esperava a reação da galera. Mas também tivesse aquela coisa do entretenimento já, da explosão no palco, de ter um elemento, por exemplo, uma motocicleta, coisas que a gente via no Judas Priest, no Kiss, né? Isso era muito legal. A recepção do público, na verdade, era mais legal do que o show em si, porque a galera cantava esse filme. Cara, é uma energia que só estando lá pra... Não digo nem na frente do palco, em cima do palco pra tudo isso. Tinha gente que falava assim, pô, vocês não cantam inglês, mas eu adoro que seja português, eu adoro que eu canto as letras todinhas. E realmente a gente fazia shows assim, cara, que eu ficava impressionado. As pessoas na frente não estavam cantando o refrão, cantavam a música inteira, né? Como a gente tinha uma preocupação de passar a mensagem e ter um vocal, né, de qualidade, a gente queria que as pessoas entendessem o que a gente produzia, né? Então passa por esse momento, né? Nós não vimos impossibilidade de a gente colocar o português no metal. Maravilhoso, né? No mínimo maravilhoso. Você sentir que tá tendo um feedback, um retorno da galera em relação ao que você tá fazendo. Aceitação total. Só que com a influência do thrash, a gente começou a fazer thrash e começamos a fazer cover do Anthrax, né? Que era Indians, né? E o Anthrax fazer cover de Indians tem que ter
outra guitarra, né? Não funciona uma guitarra só, né? Aí sugerimos, depois de tentar outro, eu falei, pô, o meu irmão. Na época ele era meio novo. E já vinha acompanhando a gente como Rhodes, né? Ele entrava nos ensaios, acompanhava a gente em show e num determinado momento, com o som já trabalhado e com uma certa qualidade, o Carlinho propôs, o que você acha de botar uma outra guitarra aí pra gente conseguir uma outra textura sonora, né? Foi quando surgiu a ideia do Luiz, que é irmão do Guilherme, né? Tocam juntos, são irmãos, já tem... E a gente praticava muito duas vozes na guitarra. Então foi uma coisa que logo de cara eu já levei, já me deram... O John, super bacana, quem conhece ele, já me deu espaço para solar, inclusive. Eu acho que dali, da primeira parceria, já deu para ver que ia funcionar. Uma das melhores bandas de heavy metal do Brasil, Torino. E ele já era pegando umas heavy metal mesmo, então encaixou perfeitamente, né? Ganhou mais peso, mais maturidade e mais criatividade, que era o que interessava pra gente, né? Eu lembro que as letras eram sempre profundas, tinham significado, não eram letras de rock ou amor, simplesmente amor perdido ou amor em vão. Elas tinham realmente um caráter espiritualista, pode-se falar até. Assim, eu sempre fui um cara meio espiritualista, assim, né? Talvez até esteja um pouco menos hoje, mas naquela época era muito ligado com coisa de disco voador, por isso que eu fiz Avatar. Sempre tive muita preocupação com os animais também, sempre gostei muito de animal, tem aquela música que a gente fez animais, né? E acho que agradou o pessoal, porque tinha a questão do refrão e você estava entendendo o que estava sendo cantado, então isso é importante. Teve uma hora que a gente pensou em cantar em inglês para forçar um mercado que estava vindo Sepultura, essa galera, e a gente tentou forçar esse mercado, e que eu acho que é onde se deu um pouco mal. Eu não sei, eu tenho a impressão que cantar em inglês é mais fácil. Cantar em português é um pouco mais difícil, talvez até por ser um pouco, os nossos ouvidos não estarem tão acostumados a ouvir metal ou mesmo rock em português, rock pesado. Mas aí eu falei, vou fazer uma música em inglês. Aí o que eu peguei? Eu peguei Back to the Fight, peguei livros em inglês e comecei a copiar frase, aquela coisa meio Claudinho Bochecha, né? Que ele pega o dicionário, acha uma palavra bonita, e eu comecei a fazer isso com frases em inglês e compus uma música, né? Back to the Fight. E ficou muito legal, né? Eu submeti ao crivo de algumas pessoas que falavam inglês e acharam interessante. Mas foi para tentar chegar em outro país, tentar chegar no planeta. Mas o Luiz Kiss, ele tem um dom realmente para fazer as letras, encaixar e cantar de uma forma que realmente é muito, muito interessante o trabalho naquela época. Por quê? Porque nós éramos mais verdadeiros, né? Tanto é que depois veio o Raimundos, que surgiu junto com o Torino naquela época, começaram a fazer os anos 90, mas cantando em português e fazendo só uma porrada e funcionou. Né? E até cantamos em Esperanto também. O Esperanto, assim, na verdade, é uma língua criada por um polonês, né? Para unificar os povos. Também pelo meu pai, que é esperantista, tinha um curso lá no edifício Rádio Center e vinham fazendo congressos e falou, John, não tem muitas pessoas fazendo isso, música em Esperanto não tem ninguém que faça. De repente vocês cantarem em Esperanto, vocês vão ter shows aí para fazer, vocês vão ter um outro público para atender e vai haver convites nessa área para vocês trabalharem. E aí eu falei, vamos experimentar. Toda a banda abraçou essa ideia, o que foi super legal, e a gente começou a frequentar então aulas de Esperanto, eu me lembro. Até hoje, se eu não me engano, era uma turma exclusiva do Torino. Era engraçado, então era só a banda sentada e o professor lá, né? Tchuvitzias, que me parolas al vi, Vento Capulo, lembro de algumas coisas. Mas o mais legal foi que isso abriu realmente algumas portas. Primeiro que algumas músicas ganharam versões em Esperanto. Pegamos duas músicas, já carro-chefe da banda, né? Alma Gêmea e Você é Seu Universo, e fizemos a versão disso para o Esperanto, né? Alma Gemio e Mi Estas Via Universo. E foi muito bem comentado na revista Rock Brigade, pelo Fernando Souza Filho, que ele gostou muito dessa iniciativa de fazer
um hard rock metal em Esperanto, que ninguém tinha feito até então. E a gente fez algumas apresentações até fora de Brasília, em congressos de Esperanto. Ficou louco, imagina. Um festival de Esperanto, uma banda de heavy metal tocando pesadaço assim, cantando Esperanto. Pirou. Foi muito legal. O Torinho teve muita coisa legal. O John é o máximo. O John, o Esquizo e o Carlos Mosman. Mas uma coisa que eu sempre me lembro com muito espanto e eu gosto muito de lembrar foi no momento em que os Sarracenos eles entraram dentro do Teatro CS Garage com 3 motos. Aí desceu pela rampa o motoclube Sarracenos, de moto. Eu nunca tinha imaginado uma coisa daquela e na hora que a gente foi tocar a música Sarracenos, eu, em vez dos spots, eu vi 3 faróis de moto apontados pra gente. Cara, aquilo lá de cima foi bacana demais, velho. Isso aí, essas coisas a gente não esquece, né? Então acho que música a gente tinha público, mas faltou isso, faltou um contato bom, faltou talvez um pouco mais de garra da gente, acreditar mais. Na verdade, o apoio nunca existiu, né? Poucas conseguem continuar na batalha, né? Agora, não foi por falta de mérito também não, são bandas muito boas, né? Na nossa época era muito mais difícil, era só uma fita demo muito mal gravada e você tentava gravar um disco. Hoje em dia é mais fácil. Eu acho que turbulência mesmo, nós nunca tivemos turbulência. Eu acho que o que aconteceu foi uma pequena diferença de objetivos, entendeu? Uma diferença de objetivos que motivou a minha saída da banda. Quando a pessoa se dedica demais e não vê a resposta na contrapartida, isso começa, depois de um tempo, pesar. E acho que isso que pesou, principalmente pro Carlinhos, na primeira saída dele, eu tô empenhando demais e não tô vendo a banda chegar comigo. Então chegou um momento que não dava mais, a gente não gravou disco, não dava mais, eu mostro pra sair fora e a gente tentou depois, tocando bateria. A banda continuou tocando um certo tempo. Não teve briga, não teve aquela... Todo mundo continua amigo, entendeu? É porque a banda cansou, né, cara? Não... E a gente, eu acho que de um modo geral, aqui vendo o cenário brasileiro, a gente sempre trabalhou muito mais com a emoção do que propriamente como profissionalismo, vamos dizer assim, né? Então a emoção é isso, né? A gente se dedicar, se contar todo mundo amigo, vamos fazer um negócio, sair com os amigos, se divertir com os amigos, tocar, se sentir bem, mas o resultado prático e duradouro disso, que seria desenvolver isso como um trabalho, a gente, por algumas partes, negligenciou um pouco, né? Mas naquela época, realmente tudo era feito na raça, pelo amor, sem remuneração de tipo algum. Eu tava cansado de ensaiar, tocar, nada ganhar. Mas porra, velho. Numa outra ocasião, eu montei essa banda com alguns dos integrantes originais. Daí, no caso, nessa nova versão, foi com o Guilherme Aspe e o Luiz Aspe e eu na bateria. O vocalista que entrou depois é o Thiago Corteletti. Nós tivemos um guitarrista muito bom, o André Cal. Continuamos esse trabalho, retomamos esse trabalho até o tempo que foi necessário. Aí ele foi encerrado de novo. Eu sinto a saudade disso, até outro dia eu tava falando com o Luiz, o Aspe, né? Rapaz, a gente tem que vir pra cá e fazer Eu vejo a banda fazendo algumas coisas aqui, tocando uns covers, que a gente gosta também de fazer isso, né? Mas assim, foram momentos mágicos, assim, bem legais. Você ser parado na rua era legal, assim. Gente que você nunca viu na vida, né? Só felicidade, velho. Só aprendi. Long live rock and roll. Isso aí. Bom, o início do Déjà Vu foi aqui nessa casa, no quarto aqui do lado. O Daniel já tocava guitarra há algum tempo e eu não tinha nenhuma pretensão de ser vocalista, eu sempre fui um fã de heavy metal, um fã de rock. Eu tocando, eu comecei a aprender a tocar Into the Void do Black Sabbath. Eu sabia alguma coisa da letra, cantei. Eu tinha uma caixinha na época que era um alto-falante que vinha com um gravador em cima. Deixa eu pegar o microfone aí, vamos gravar esse negócio aí. Aí depois, eu sei também tocar Pound Metal do Exciter. Aí gravamos a Pound Metal. Chegou um ponto que vamos montar uma banda, né? Aí na outra semana apareceu o Baleia aqui. Eu tinha tocado no Cruel tinha um tempo, saí do Cruel quando eu entrei na UNB.
E o Simon, o batera, fazia o mesmo curso que a gente, né? Ele fazia administração, a gente fazia o mesmo curso junto. E a gente jogava bola. Ali na 56 Sul, 705, 706 Sul, jogava bola bastante. E ele sempre falava, aparece lá e tal, a gente vai brincar com aquela música, que a letra, o Delve escreveu, The Plague. Tinha um negócio assim que foi engraçado, que quem comprasse o instrumento primeiro ia ser, né? E nisso eu compro a bateria. Então eu já havia uma possibilidade de ou ser o Márcio Varapo, nosso amigo Varapo, ou ser eu mesmo, né? Então, com a compra e tal, acho que a coisa acontece, facilita e eu acabo entrando na banda. Já era o Simon na batera, vocal era o Kleber, eu e Baleia nas guitarras. Alguns ensaios ainda sem baixista e a gente arruma um baixista, o Júnior Tano, um excelente músico, grande pessoa, grande amigo. Que vinha ensaiar com a gente, ele vinha pro Guará de ônibus, de Sobradinho, e aí daqui a gente ia de carro, no carro do Fucão Azul do Kleber pra casa do Simon, e a gente ensaiava lá no Simon. E daí acontece o primeiro show, não foi aquilo que a gente esperava, apesar de estar bem ensaiado. Foi em 15 de abril de 88. E a gente juntou uma galera, foi de ônibus com a gente aqui de Brasília, que o pessoal era muito carente pro show. E juntou, fomos pra lá, tocamos na Academia do Sobrinho, que é um lugar lá em Goiânia, que era a Academia de Taekwondo lá. Pega o ônibus, vai pra lá, dá um jeito de comer qualquer coisa, dá um jeito de não tomar banho, né? Porque não tinha lugar, não tinha estrutura pra esse tipo de coisa. Faz o show e dá um jeito de voltar pra Brasília, né? 88, 89, essa loucura total, não é estrutura nenhuma, é tudo lá do it yourself ao extremo, né? E depois o Júnior saiu. Acho que ele não curtiu essa onda, tipo, vamos se ferrar e junto, feliz, né? E aí surge o convite do Daniel para o André Cascata. E o André Luiz, ele entra na banda. Ele sempre estava perto. Ele também era um dos que frequentava aqui a casa do Daniel, frequentava até mais do que eu, assim, sempre estava por aqui e já tocava, ele tocava no Asgard. Chegou aquele baixão azul, porra, todo mundo gostava de Iron Maiden, o cara chega com baixo igual do Steve Harris, né, velho? Já ficou doido, né, cara? Ele já no primeiro dia, do primeiro ensaio, já chegou dando ideia para as músicas, para Time to Die, no primeiro ensaio já pegou e já deu ideia pro... Ele já deu uma ideia, já falou para botar um coral, para ficar, em vez de ficar soltando, já deu a ideia para botar coral, então ele já chegou chegando, né? O André na banda foi uma pessoa muito importante. O André, ele tinha muita manha de melodia e harmonia, e ele junto com o Daniel casavam muito bem. A gente já se conhecia há muito mais tempo, mas assim, o Daniel era um cara muito engajado, e assim, a gente ensaiava na casa dele num terraço, que é muito atípico, porque estúdio é tudo fechado, né? Você tem que estar dentro, assim, mas lá não, era um terraço, assim. Imagina nossos vizinhos, velho, ouvindo tudo aquilo. Ele entrando no Djavu, acabou que, penso eu, gosto de acreditar, que o Djavu acabou virando a banda principal dele. O ano de 88 é muito produtivo. E com isso a gente começa a receber outros convites também. Nós tocamos em circo aqui no Núcleo Bandeirante, na Candangolândia, a gente tocou ali no Salão Comunitário. E depois o que ficou marcado foi o do Gran Circular. Lotado, 4, 5 mil pessoas, muita gente. Entrada apoteótica, aquele negócio bacana. A gente não teve que ralar, cara. Imagina, você tá pronto, você sai do camarim, vai pro palco. Eu sei que eu entrei bicando, cara, biquei a pedaleira, os pedais do Baleia. Foi pedal para um lado, cabo para o outro. Só vejo Joaquim, a galera dos road, o Guiminha, arrumando. Você volta o camarim, não tem que se preocupar amanhã, carregar palco, entregar pro cara, desmontar a luz porque é de fulano. Porque na época que a gente tocava era assim, velho. Foi um show que ficou pra história no Gran Circular, foi muito bom. Foi junto com o Mutilator, de BH, A banda tava tocando, a gente chegou até a ser considerado banda revelação, uma das bandas revelações de Brasília, chegou a aparecer no Correio Brasiliense da época. Hoje, se fosse hoje, seria muito mais fácil por causa da internet, né?
Mas o movimento underground sempre rolou, que chama tape trader, né? A galera que trocava muita fita. A gente mandou fita pro mundo todo. O Simon, que era o nosso... Sempre foi muito bom nessa parte aí. O Simon tomava conta de praticamente tudo disso aí. Nesse período a gente tira algumas fotos, encaminha fotos para a revista Metal, que faz uma cobertura sobre as bandas do Distrito Federal que estão começando a despontar, dentre as quais o Deja Vu, o Pulso, a Borrent, ainda na formação inicial, com um quarteto. As correspondências, tudo era sempre ele, né? E ele, uma boa parte das letras também era ele que fazia as letras também. Tinha muita coisa que ele que escrevia, né? Tem uma época que a gente recebeu uma carta de uma rádio da Bélgica, dizendo que a gente era o número 2 lá, de bandas estrangeiras. Aí quando a gente foi ver que era o número 1, era um tal de Pantera, que tava começando. E chegou um ponto que cada um foi ficando desgostoso a sua maneira, ao seu jeito de pensar. É muito difícil, cara, você lidar com pessoas. Ao mesmo tempo que é muito importante pessoas estarem bem para que a coisa flua. Não quero mais não aguento mais, não sei o que, é muito porque a gente, na realidade, o que acontecia? Era um trabalho mesmo, né? Nós tínhamos que ser músicos, produtores, iluminadores, arranjar palco, montar o palco, fazer a passagem de som. E infelizmente a banda se desfaz em outubro de 89. Atitudes, pequenas coisas, discordâncias, brigas. Passa o ano de 90 em branco e há uma reunião em função de um show no Conic do Abhorrent. E aí chamaram a gente pro palco. E o pessoal se empolgou, né? Se empolgou e depois do show... Vamos voltar, vamos fazer um esquema diferente, não sei o que a gente foi feio. Quando a gente voltou numa outra formação, já não era mais o André. Cara, eu saí da banda, fisicamente, porque mentalmente foda. Chegou uma época da minha vida que eu tinha que escolher algumas coisas, assim, eu casei muito cedo, eu tive uma filha muito cedo, e eu tinha que optar, trabalhar e estudar, então tinha duas coisas que eu tinha que conquistar, que era trabalhar, fazer faculdade à noite, e eu não queria atrapalhar o andamento da banda. E aí a gente volta, os quatro, para arrumar um outro baixista, que vai ser um aluno do Daniel, ele é um aluno de guitarra, então ele é um guitarrista que vai se adaptar ao baixo, o Júlio César. Aí quando você dá conta, você tá com os caras ali do seu lado, né? Eu falei, caraca, velho, tô com o Daniel, um puta guitarrista, Baleia, Simon, Clébio, caraca, velho, os caras vão me chutar daqui, velho. Reuniu e começamos a juntar dinheiro pra gravar uma demo. Porque naquela época, gravar uma demo era bem caro, porque você tinha que comprar horas, né? Ser um banco de horas no estúdio, que era em dólar na época, a moeda era muito difícil, tudo era muito difícil. E a gente conseguiu 40 horas no End, lá no Zen. Quando chegou no estúdio, que a gente viu como é que era, pô, essa música não vai dar, Chegou um ponto que a gente, gente, tá acabando o dinheiro. O End foi bacana e o dia de vocês podem ensaiar. Deu um dia lá de graça pra gente no estúdio. O Daniel trabalhou aqui, foi muito legal. Eu tenho umas fotos e um grande carinho por ele. Foi muito legal a gravação com o Deja Vu também. E com ela feita, já com capinha e tudo, quando a gente botou no mercado, aí a gente voltamos. Aí todo mundo pro pessoal, pra galera, todo mundo... Foi um segredo até bem guardado na época, que todo mundo achava que a banda estava morta, enterrada, e de repente a gente volta. Por isso que o nome dela é New Beginning. Então, um novo começo, foi quando a gente voltou, e o show de reestreia foi no Gizmo. Quando a gente tocou em Belo Horizonte, aquele show do Cruelty, eu conheci a galera do Holocausto e acabei conhecendo a galera do Witchhammer também. E nesse show do Gizmo, a gente chamou a galera do Witchhammer para fazer o show, para fechar o show. A gente foi tocar no Gizmo, aí foi era a estreia do Restless, que estava começando. Foi o show mais caótico e o mais importante pra gente, porque ali a gente pôde, pela primeira vez, sentir a energia de tocar ao vivo e sentir a resposta das pessoas. E era o show de abertura, mas você vê como as coisas eram diferentes.
Quando a gente subiu no palco, o lugar já estava lotado, todo mundo já atolado lá dentro esperando começar. Aí beleza, o show foi do caralho, pô, foi diferente pra mim, plateia, molecada pirando, entendeu? Pulando, rodando, mosh pra caralho. Foi assim, tudo que tinha que ser. E ninguém queria fechar, ninguém queria ficar no final e ninguém queria abrir, né? O Déjà Vu ficou no ponto... A gente conseguiu a hora certa. O Déjà Vu subiu, fez o show. A gente acabou o nosso show, ficamos ali, era um calor insuportável, e entrou o Disgrace. Jogaram bombas de gás lacrimogêneo dentro do espaço. E era um auditório de escola, com saídas muito pequenininhas. Pânico tomou conta do auditório. Foi uma correria, um pânico generalizado, né? O Disgrace estava na segunda música, eu estava no palco, assim, no cantinho, no side ali, assistindo o show. E eu vi aquele negócio rodando, saindo fumaça e de repente... né? Eu tava perto da porta de saída que era de vidro, aquela porta de correr de vidro. E o lugar inteiro, sei lá quantas pessoas tinham lá dentro, tava bem cheio. Todo mundo fez a mesma coisa, né? Foi sair de dentro do lugar. E aí a maioria passou atravessando pela porta de vidro, gente caindo do lado de fora e... Todo mundo correu pra saída e eu fui pra trás porque a gente tinha que tirar os instrumentos. Então eu quebrei uma janela. Ninguém entrava, ninguém saía. Isso nós só conseguimos sair por trás, nessa janelinha que estava quebrada e tal. E abri o espaço e comecei a tirar todo o equipamento. Só depois disso que eu tirei o equipamento, que aí eu tentei passar pelo buraco, não consegui. Aí eu tive que voltar e dei a volta. O pessoal até fala como é que o Rodrigão e eu passamos por uma janelinha muito pequena, que naquela época eu pesava bem mais de 100 quilos, né? Aí todo mundo sem conhecimento de como se trata com aquele tipo de gás. O pessoal correu pro banheiro e jogou água no rosto, que é o reagente, que é o que faz arder, todo mundo gritando com a cara ardendo. Todo mundo chorando, porque o gás lacrimogêneo faz chorar, né? Faz chorar mesmo, velho, porque tava todo mundo chorando igual louco no lugar, você não conseguia enxergar nada. Assim, pro Déjà Vu, foi bacana pra caramba, porque o show foi excelente. Infelizmente o Witch Hammer não tocou, né? O Witch Hammer não tocou no show dos Gismo. Mas assim, pra quem ficou depois foi terrível, né? Perdeu, não tocou. O tumulto, não sei, quebraram o vidro. Imagino que alguém tenha se machucado, mas... O primeiro show do Restless foi bombástico, isso eu posso garantir pra vocês. O Júlio tem uma outra vibe, outro peso maior, ele já não é tão heavy metal, ele é mais thrash death metal, e isso muda bastante o som da banda. Com certeza, com a entrada de um membro novo, seja qual banda, que estilo que siga, ela vai ter uma certa mudança. O Júlio vinha pra cá e a gente começava a compor as bases, a música, e apresentava pra banda. Só que chegou um ponto que a gente já começou a compor pensando no que os caras iam gostar ou não. Como eu era novo, eu vinha do sangue mais fervente, do thrash metal, daquela onda que tava vindo da Bay Area e tal. E o Déjà Vu era power metal, heavy metal. E a gente está começando a estrear bastantes músicas novas que começam a ser compostas e estruturadas pelo Júlio, o baixista, já com uma participação muito maior em relação à composição, junto com o Daniel. Mas a banda estava indo para um caminho cada vez mais trash, cada vez mais porrada. E aí talvez pela minha entrada, que era mais pancado, eu gostava, curtia, curto ainda, né? Talvez tenha influenciado um pouquinho da mudança no estilo do Déjà Vu, assim. Era minha influência também na época. Não estou dizendo que eu não estava gostando. Mas a gente, por perceber este caminho que a banda estava tomando, a gente começou a compor para esse caminho, entendeu? O meu desejo no Déjà Vu, o desejo do Simon também, pelo que ele me diz, era ficar cada vez mais trabalhado, um som mais trampado. O final do ano de 91, e a gente é convidado para tocar num show na Boate Holiday lá na Cidade Ocidental, vai ser em janeiro. E o Daniel falou que queria sair da banda. Eu achava, poxa, será que eu tô atrapalhando alguma situação? Mas não, era outras situações que levaram a saída do Daniel que eu não sabia na época, né? Que parece que não estava satisfeito, que a gente estava tendo uma outra direção. E os velhos erros de briguinha aqui, briguinha ali, eu falo com você, você não fala comigo, eu reclamo do A, que reclama com C. O show da Ocidental foi pra mim a gota d'água. E nós colocamos um outro guitarrista, o Alexandre
Oliveira, que assina como Alex Oliva. Ele já chegou com as músicas tiradas, cara. E olha que tirar os solos do Daniel não era coisa assim muito fácil, não. E ele chegou lá, tocou super bem, um cara carismático, um cara bacana, boa praça, e foi ficando. E tem em setembro de 92... Fizemos um show com Gangrena Gasosa, cara. O Simão conseguiu o show todos, os caras do Gangrena conheciam o som da gente da demo. Como o Gangrena tem muito mais nome no Rio de Janeiro, o Gangrena é quem chama. Contrato assinado? Não. Hotel pra ficar? Não, velho. Fica onde der pra ficar. Rango, como é que deve acontecer, né? Garagem Art Cult era um ponto lá. Que era uma garagem de motoclube, alguma coisa assim, que sempre teve show lá. Lá tocou Corsos, tocou Angra, tocou tudo quanto é banda na época de heavy metal que tava... Banda que já tinha disco e tudo. Tudo tocava lá no Rio, tocava nesse lugar. E rolou um negócio engraçado que na passagem de som, o Baleia começou a tocar uma música do Pantera. O Pantera era 92, tava aparecendo, né? O Baleia tocando um pedacinho de uma música, de Slayer, tocando Exodus. Aí os caras, pô, vocês vão tocar isso no show? Eu falei, não, cara, a gente vai tocar uma South of Heaven do Slayer e vamos tocar Toxic Watch do Exodus. Pô, Toxic Watch, velho? Nunca vi ninguém tocando. Pois é, a gente vai tocar. Pô, posso entrar no palco com vocês? Um dos vocalistas lá do Gangrena, né? Coisa diferente pra nós, né? Daquela época, em 90 e alguma coisa nova. Chamei a música, Toxic Watch, cara, e eu tocando, eu sempre canto, eu fecho os olhos um pouco. Cara, quando eu abro, eu tomei um susto que os caras se vestiam de entidades do Candomblé, ele tava vestido de Omulu, que parece de sisal, aquela roupa de sisal, o cara rodando no palco. Cara, eu tomei um susto, que diabo é isso, velho? Cara, eu fiquei com medo, meu Deus do céu. Foi muito divertido, cara. Os caras são muito engraçados, mas é meio chocante, cara. A lembrança desse show foi legal, muito boa. Mas foi divertido. Toquei no Rio, foi divertido tocar. Cara, isso aí, como eu falei, o Simon, ele sempre foi meio que o relações públicas da banda. Ele que via a parte de correspondência, ele que mandava as demos, ele que divulgava. Ficou muito isso em cima dele. O Simon mandou demo pra tudo quanto é lugar do mundo, né? A gente rolou demo da gente na Bolívia, rolou demo da gente na Bélgica. Ele tirava do bolso dele pra mandar pro Japão, trocar correspondência com gente da Europa. Ele era dedicado 100%. E os contatos que ele tinha, que eram vários contatos, ele escrevia carta toda semana pra muitas pessoas, né? Uma delas chegou e falou assim, eu lanço um disco de vocês. Vocês só precisam me entregar o material gravado. Eu me lembro que eu ia produzir, eu já estava fora da banda, eu ia produzir uma outra demo do Djavu e fui atropelado. Ele ia produzir o disco do Djavu e sofre um acidente dia 15 de novembro. E os caras estavam no estúdio me esperando. A energia não tá legal, a minha preocupação com o Daniel era muito grande, a pressão em cima de mim era muito grande para gravar a bateria. E na época da gravação eu sentia pressão, muita pressão. Todo mundo foi pressionado pelo tempo, porque a gente estava era dinheiro próprio, né, do bolso ali. Muito gasto, muito desgaste, muita autocobrança, né, que você quer fazer o melhor, que você quer tentar se dar bem, quer tentar, né, ter um sucesso diferente tocando uma coisa que você acredita. E quando nós fomos gravar o que seria o disco, eu não fiquei satisfeito com as primeiras horas, assim, as primeiras 10 horas que a gente gravou 2 baterias. Cara, faltou traquejo, sobrou inexperiência. Ali morre a tentativa do disco e provavelmente é o motivo pelo qual vai forçar o Renato na semana seguinte, apesar de não termos ensaio, a convocar a reunião e sair da banda. As músicas eram legais, as pessoas eram legais, as coisas eram interessantes, a gente trabalhava duro para isso, mas não deu. Eu saí e o Baleia também estava pensando a mesma coisa também, aí acabou que nós saímos praticamente juntos da banda. Foi um pouco frustrante, nunca te confesso que foi, eu lembro. Era para ser um disco, a gente estava programado para fazer o disco. O brasileiro é muito passional nesse negócio de banda, sabe assim? Muitas vezes o cara é colega de segundo grau e vai formar aquele laço e faz a banda. Você tem que encarar o que está acontecendo, as adversidades, porque essas vicissitudes da vida fazem parte de você crescer como músico, mas também como amigo. Só que o mercado de trabalho é muito cruel, o mercado musical é muito cruel. Quando uma banda tá junto, ela tem que passar por dificuldades e continuar junto. Todo mundo errou, todo mundo teve seu acerto.
E aí depois o Simão deu continuidade com chamou outra galera, o Júlio ficou. Como quarteto, a partir de 93 até 96. O Déjà Vu a gente tinha um som, umas ideias de composição que seriam atuais até hoje, né? Esses caras aí são, pra mim, onde eu comecei, é o meu berço, é minha origem, toco até hoje por causa deles. E só tenho a agradecer a essa galera aí, velho. Cara, o Restless, na verdade, ele chamava Shine. E era com o Insano, meu brother de Recife, e o Rafão, o Deis, grande conhecido da turma aí, que foi até hold do Restless muito tempo. E uma vez a gente tocou num festival de colégio, foi no Sigma, no festival, e nesse show nós já tocamos 2 músicas que estão no primeiro disco do Restless. Acabou que o André, ele era de Recife, e acabou que o pai dele voltou para Recife, então ele acabou nos deixando. E o Rafão também era um guitarrista, né? Enfim, então ele tava com baixo mais pra quebrar o galho, enfim. Foi quando surgiu a ideia do Gustavo, né? De chamar o Linhos. E eu já estava tocando, já pensando em montar um som com outras pessoas. E o Gustavo já tinha uma banda com 2 músicas de demo. E o Linhos acabou chamando o Fred. E rolou, eu vi que o Linhos meio que me convidou, eu não lembro como isso aconteceu. E a gente, numa conversa, falou, por que a gente não faz uma banda, junta todo mundo, já temos 2 músicas, eu já tinha música também, então a gente simplesmente se uniu e formou uma banda nova, né? Os dois já voltaram tocando muito, né? O Fred dava aula de inglês, dava aula de baixo, né? E o Linhos tocava muito bem, gostava, né? E aí a gente fomos ensaiar junto na casa do Giga, uma primeira session assim. Os ensaios aqui nesse quarto, né? A gente durante 10 meses, o resto ensaiou aqui nesse quarto. A gente ensaiava segunda, quarta, sexta, de 10 a meio-dia. Enfim, na época que, o prédio inteiro ouviu isso, né? Heavy metal. Aqui na frente também tinha umas empresas que já sabiam as músicas de cor já, né? A gente tocava aqui direto e a galera, tal. Mas foi uma época muito boa, porque realmente foi onde nasceu o embrião do Restless, né? E quando a gente começou a ensaiar, eu e o Giga, a gente era roqueiro doidão, né? Tocava, fazia as músicas, era legal, mas o Linhos e o Fred, eles tinham um outro nível técnico, como músico, né? E aí no primeiro ensaio era meio apavorante, né? Os caras tocando e eu lá... ninguém tocando pra caralho, né? Aqui, quando a gente começa a banda, a gente apresentou um som novo para as pessoas, sem nenhum preconceito, sem copiar ninguém, né? Então isso deu uma força para que a gente seguisse em frente. Aí foi natural, porque assim, como os caras já estavam vindo de uma banda que tinha projetos e queria gravar e etc., foi natural, assim, 3, 4 músicas prontas, vamos gravar, cara. Então nós fomos pro estúdio, gravamos a demo, ficamos muito felizes com o resultado. O Linhos, que sempre foi o cabeça dessa parte de produção da banda, ele sempre foi visionário. Daí eu tive uma ideia, que era apresentar a demo de uma forma comercial para as pessoas. A gente fez uma demo para ser comercializada. A gente fabricava a demo, colava fita, para não botar uma fita de 60 minutos com 3 músicas, a gente recortava, colava encarte de gráfica, encarte com letrinha, dobradinho, tudo certo. Era igual uma fita que você comprava numa loja de disco. E a demo, nós fizemos a primeira tiragem de 100 fitinhas. Elas acabaram em uma semana. E os caras das lojas falaram, acabou. Eu falei, uau, mais. E fui fazendo e não parava. Não parava de lançar. Aí depois dessa demo apareceram um monte, ficou uma coisa comum. Mas eu tenho certeza que eu nunca tinha visto aquilo e na época, pelo menos para Brasília, foi uma coisa inovadora. Notei que várias bandas começaram a dar um cuidado maior também nas capinhas e tal, e colocar nas lojas para vender, mas vender mesmo, como se fosse um CD, né? O Linhos sempre foi o frontman da banda, entendeu? Realmente o Restless chegou a ser o que foi por causa do Linhos, porque a visão dele de banda, a visão musical, a visão de arte, a visão de
até de comercial da coisa, entendeu? E ele já via isso na frente. E essa demo foi embora, correu o Brasil inteiro, e a gente chegava pra tocar em outra cidade, o pessoal tinha a demo, e a gente chegava com a caixinha, era coisa de 1 minuto, né? Sumia tudo. E o comércio de demo era muito grande, né? Eu tava conversando isso com o Gabriel Tomás, que lançou um livro, ele conta um pouco dessa história, e a gente viveu essa história, né? Mas um cenário musical inteiro, o de Brasília. As bandas novas em Brasília estão se preparando para uma nova invasão. E é isso que você vê aqui antes. Vocês estão achando que o thrash metal em Brasília está descendo a rampa? A gente está subindo a rampa. A gente e outras bandas de Brasília, que o espaço aqui está muito grande, tem muita banda boa. O nosso som é thrash metal, mas a gente procura mesclar todas as nossas influências, desde do rock and roll mesmo até o thrash death metal. Eu pegava a lista de todas as lojas de discos do Brasil e mandava uma fita. E explicava como é que era. Olha, é assim que vai funcionar, eu tenho esse som, é um som que a gente considera que seja legal. O que você acha? A demo? Eu acho a demo melhor que o disco. E quando a gente gravou a demo, as conversas já começaram aqui com o pessoal do próprio Zen pra já fazer o disco aqui. A gente se sentia especial. Eu me sentia especial com a banda, saca? Eu sentia que eu tinha uma banda que era diferente de todas as outras. O estúdio foi muito legal, a gente se sentiu bem no estúdio, gravando num estúdio profissional. A demo vende. O que a gente está esperando? De novo, eu fui lá no mesmo estúdio, no Andy, e falei, Andy, agora é o seguinte, me explica como é gravar um disco. Então, a gravação do nosso primeiro disco, a gente entrou no estúdio para gravar um álbum, não sabia se ia ser vinil, se ia ser CD. O CD na época que era o desafio, que era a coisa que era o caro. Uma das bandas que eu trabalhava, trabalhei, foi o Raimundos, por exemplo. Uhum. Em São Paulo, em um dos shows, eu conheci uma turma que era de gravadora, que já falava uma outra linguagem. Pô, eu trabalhava, dava aula pra caralho, tinha aluno pra caralho, sacou? O Linhos tinha os lances dele, o Giga também trabalhava no Supremo. Então assim, pô, quanto que custa? É tal, vamos calcular, tal, pô, se a gente dividir isso aqui, pô, vamos, tá pronto, entendeu? Pra gente negociar o próximo passo, era muito mais fácil chegar numa gravadora com o disco pronto. Foi legal, gravamos lá no Zen Studio, né, com o Andy Costa. E a gente gravou do bolso, a gente pagando pela gravação, mixamos e quando terminou, o que faz com isso aqui? A banda pegou e foi vender o disco. Podia ter lançado independente, mas foi vender e chegou na gravadora Eldorado, que na época era a gravadora do Sepultura, que era a maior banda, tinha o Viper e acho que o Raul Seixas era do Eldorado também, era uma gravadora grande. E eu lá em São Paulo, né, na casa da minha tia, fui de ônibus com pouco dinheiro e tal. Aí na casa da minha tia ele me liga. Você pode vir aqui? Eu falei, posso. Aí peguei um ônibus, um metrô e tal. Cheguei lá na Barra Funda. Acho que era Barra Funda, não lembro. E o Wagner falou, cara, vamos lançar isso. Tá muito bom esse som. Eu falei, pô, legal, cara. E onde é que eu assino? E foi assim mesmo. E eu assinei em qualquer lugar que tinha lá pra escrever. E fui no orelhão, liguei pros caras, velho, a gente vai ser lançado pela Eldorado, cara. Isso foi um dos dias mais felizes da minha vida. Acho que foi a melhor época de público, os shows eram sempre lotados. E tinha uma hype em volta da banda, né? Daquela coisa, de quem são esses caras, que som é esse? Pô, os caras têm um disco. Na época era muita coisa. A gente de banda totalmente desconhecida e já começando a ser conhecida no underground brasileiro, porque a gente começou a tocar muito pelo Brasil, não tinha medo de entrar no ônibus e subir o Nordeste. Na época a gente tocou nesse show lá de Fortaleza, foi bom pra caramba, cara. Foi um show muito legal, uma estrutura boa. Entendeu? Foi um show que a gente ganhou cachê, teve hotel, entendeu? Enfim, a gente realmente, né, foi uma estrutura muito boa. Quando a Rock Shop começou a fazer shows, ela já começou com bandas grandes, né? Trouxe Viper, né? Trouxe Pus, Restless. Então eles traziam bandas grandes, bandas que já tinham tocado fora. Por conta dos fanzines do Nordeste, nego sempre carente de show, oferecia e nem todo mundo se propunha, principalmente as bandas mais do Sul estão mais longe, né? Brasília já é meio mais perto.
pra gente era mais fácil, cara. Fácil caralho, né? 48 horas de ônibus de linha não é fácil, entendeu? Era, uma ralação do caralho. Mas quem tá correndo atrás do sonho, velho, tá se fudendo pra isso, entendeu? Depois que a gente grava o primeiro disco, a MTV tinha um programa de heavy metal. E a gente precisava ter um clipe legal pra mandar pra eles, né? Que aí, pô, MTV rolava aquele Fúria Metal. Pô, todas as bandas brasileiras, né? O cenário todo ali, a gente precisava chegar lá. E a gente sem grana, combinamos com o Cleon, que é um guerreiro também, apoiou tantas bandas, né? E ele fez uma brodagem, eu não posso falar como a gente pagou. Porque senão a Polícia Federal vai atrás desse DVD. Eu não sei como a gente chegou na negociação, mas foi feito assim, com um amigão nosso, Cleon. Passou muito na MTV. Anos depois, tipo 5, 6, 7, 10 anos depois, tava vendo a MTV, aí tinha um programa assim: os piores clipes do Brasil. Adivinha quem tava lá? Na época, quando a gente passou um mês e meio em São Paulo e, enfim, demos alguns shows, mas a coisa apertou um pouco, ninguém estava trabalhando, né? Ou seja, e resolvemos voltar para cá. E o Fred queria ficar em São Paulo, né? Ele queria ficar por lá e tentar e meter as caras mesmo na frente e viu o que dava, se não desse. Eu sou um cara passional pra caralho, assim. Eu não sei fazer nada que eu não esteja apaixonado, gostando, envolvido. A partir do momento que aquilo vira uma rotina ou uma obrigação e a magia começa a ficar escondida, assim, eu sei lá, ou eu não estou enxergando, que eu acho que é o ponto da história toda, aí eu perco tesão e aí eu não consigo, cara. Não consigo mesmo, entendeu? Olha, o Fred montou o Restless comigo. Ele era eu e Fred, o Giga e o Gustavo. O Giga e o Gustavo tocavam juntos e o Fred é meu amigo de tocar junto também de antes de tudo isso acontecer. A gente voltou pra cá, tiveram uns 2 ensaios, e os 2 ensaios foram assim, um clima muito ruim, entendeu? E o Fred tomou a decisão de nessa época sair. Então eu acho que assim, o primeiro ponto é uma falta de humildade minha em relação a ouvir mais. Ele com certeza ele queria mais da banda, tecnicamente falando, queria mais também de empenho, né? E cada um nessa época conseguia dar o que era possível, né? E essa minha falta de humildade, aliada a essa minha autocrítica do momento, do contexto que eu vivia na época, começou a me criar um conflito, saca? Que de repente eu não tive a manha diplomática de resolver, ou a sabedoria de... E foi me tirando o tesão, até que um dia teve um ensaio e o Linhos não foi. Se você não estivesse unido, se todos nós não estivéssemos unidos, aí que não ia mesmo. Como é que tava na cabeça de cada um, mas foi uma bosta o ensaio, velho. Foi uma merda, assim, que tocar pedaço da música, não, velho, que porra é essa? Que porra é essa? Porra, eu comecei a ficar, entrei num transe, assim, de desgosto, saca? Que, isso é minha mente, meu mundo, minhas loucuras, né? Então o Fred vindo com essa energia, em determinado momento ele coloca na balança, fala, e aí? Então eu vou sair. Então como é que vai ser? Cara, eu despluguei o amplo, enrolei o cabo, olhei pra neguinho. Já era, acabou pra mim. Tá. E o Fred é um Zé encrenqueiro também, ele não leva desaforo pra casa, é um cara que resolve as coisas e ele é muito autêntico, então ele em determinado momento decidiu sair. E o próprio Fred já falou assim, ó, tem um aluno meu que é o cara pra me substituir. O Paulo já era aluno do Fred, né? Ele já gostava de heavy metal, né? Já tinha cabelão, mas molecão mesmo, era bem novo. Bom, cara, então, o Fred ter saído da banda foi um choque, né? Ainda mais eu enquanto baixista. E por ser fã da banda, eu não acreditava que a banda ia ter uma fissura, assim. E eu lembro o primeiro ensaio, quando ele chegou, assim, ele quase que tremia, né? E a gente já deu uns sustos nele, já falou umas barbaridades.
Falou, o teste vai começar agora, apaga a luz. Aí ele, não, fica assim. Aí falou, o negócio é o seguinte, cara, pra entrar na banda, a gente inventava altas coisas, pra entrar na banda é o seguinte, nós vamos trazer umas coisas aqui, tem que... Era um moleque. Tocava Black Sabbath, Metallica e tal, então ainda ficava naquela coisa de tocar a música dos outros e tal, e os caras compondo linhos, né, velho? Chegava com os riffs, a gente ia contribuindo dessa forma, assim. O segundo disco, ele foi independente. Então ele foi lançado, distribuído pela gente. Então ele não teve o alcance do outro. Cara, o Unspeakable foi um disco super bem aceito, né? Em termos de crítica, as críticas foram positivaças, né? Eu acredito que na época a gente começou a tocar o Unspeakable, a própria banda já não... Acho que a gente tava meio cansado. Mais saturado, tinha muita banda, enfim, E a situação do país também nunca estava boa, né? Ou seja, não adianta a gente tentar investir, fazer a nossa parte, mas enfim. Então aconteceu naturalmente com a gente também um desaquecimento de interesse. A gente começou a tocar muito pouco, a gente já começou a não ensaiar tanto. Eu comecei a ficar muito incomodado com a cena. Eu via muita gente seguindo caminhos numa tentativa de se vender, seguindo caminhos falsos. O Restless eu acho que foi uma banda foda, né, velho? Assim, porque mesmo quando eu entrei, eles já tinham essas composições do segundo disco, né? Já eram músicas até que eles tocavam nos shows, quando eu ainda nem era da banda também. Claro que algumas não, algumas surgiram no decorrer do trabalho de composição mesmo. Mas sempre foi uma banda que tinha uma galera que curtia, né, velho? Os shows eram muito calorosos, assim. Eu acredito que na época do primeiro disco, eu gosto, eu escuto o som até hoje, eu acho que era uma banda à frente do tempo. Falo, não é porque é minha banda não, mas eu tinha esse sentimento. Eu acho que o Linus era um guitarrista à frente do tempo. Tava dando certo e deu certo. A gente tocou com o Chico Science em Recife, sacou? A gente misturava os sons. A gente tocou com Câmbio Negro aqui em Brasília. A gente tocou com Little Quail. A gente era assim. Brasília era assim. Quando você perguntou sobre como era Brasília, era uma mistura de sons. Era uma mistura de amigos juntos fazendo cada um o seu estilo de som. E muito forte, por sinal. Isso era um fato. Eram shows diretos, era uma banda criando uma atrás da outra, providência de outra. Essa época em especial, como você já viu no seu outro documentário, e tenho certeza que esse aqui também, bandas maravilhosas, pessoas realmente fantásticas que trabalhavam pela cultura naquela época, né? E continuam trabalhando. Eu mesmo também continuo tocando até hoje, estou por aí, né? Tinha uma competição sim entre a gente e o Restless. Que eu não sei se era algo... Eu nunca tratei isso como algo ruim, não. Mas era, assim, a gente competindo para ter um mercado do rock and roll, querendo cada um ser estrela, cada um fazer sucesso. E acho que a gente admirava um ao outro e usava um ao outro como referência para tentar ser melhor. E o Dungeon, pra mim, cara, o Dungeon, até hoje, se um dia me fizerem a pergunta assim, quais são os 10 discos que eu levaria para uma ilha perdida? Eu levaria o See the Light. Deja Vu foi das minhas bandas de moleque aqui em Brasília, de ir pra show no Teatro Garagem, dia de semana à noite, peito colado no palco, mão nos fios, pegando no pé do mute. Eu sabia as músicas, cara. O mundo perdeu o que seria, sei lá, podia ter uma banda legal aí pra contar mais histórias aí, com mais material, que essa demo é legal, a gente tem muito orgulho de ter feito ela, mas, cara, a gente tinha potencial de fazer muito mais coisa legal. O disco ia sair muito legal. Pá! Puta banda. Lembro do baixista Fred? Puta, mano, muito foda. Eu queria até, assim, se eu causei mágoa pelo meu jeito, que eu sou um cara de personalidade difícil, sou intransigente pra caralho, entendeu? Sou grosso pra caralho, entendeu? Então, assim, eu queria só pedir desculpa. O primeiro disco que eu ouvi de heavy, eu tinha
13 foi Iron Maiden, foi bom. Aí eu falei, Você gostou do... Satanás tem uma presença. Tem um negócio aí. O Beta Pictoris, não é? Não é verdade? Não? Não é metal? Volta pra mim, não é? Não é metal aquilo? Aquilo é metal? É um progressivo... Gente, tá no mundo metal. Tá no mundo metal. Não, tá no mundo metal. Nos conhecemos em Brasília e o som que a gente faz é mais ou menos uma mistura de Brasília com o exterior. A gente ouve muita coisa de fora, muitas bandas consagradas do gênero, né, do metal. Acho assim, diferente, né? Porque a gente batalha pra caramba, então quando a gente vai dar um show assim, acha legal e se realiza pra caramba em cima do palco, cara, é super bom, assim, é uma realização. É que você pode desobedecê-lo, sacou? E, cara, acho que a gente tem que mostrar pra todo mundo aí que tudo que eles estão vendo não tem nada a ver, que tá todo mundo errado e que eu quero que todo mundo faça. Sacou? É isso.